Boa tarde. Pegando um gancho, antes de entrar no meu tema, só pegar um gancho aqui no Eduardo, no portal, que o portal é a grande ferramenta, aquilo que o Luiz Barreto falou de manhã aqui, o portal é a nossa âncora de relação com vocês. Não dá para ser presencial o tempo todo, Brasil inteiro, 5 mil municípios, são 500 aqui. Nós vamos ter, são 1.700 treinados já hoje, avenidas abertas aí de contatos, então a gente tem que ter uma ferramenta, e o portal é essa ferramenta. Então, já de princípio, vocês viram que o portal é atualizado, cheio de conteúdo, bonito, navegável, excepcional. Mas faltava o quê? Uma interação. Faltava a via de mão dupla. Né? A gente punha lá a informação, mas tinha acesso. Os acessos são importantes, os acessos não são poucos acessos que o portal tem. Está segmentado e tal. Mas agora, vocês, a partir da participação aqui, cadastramento, né, os dados, agora a gente tem os dados de vocês, a gente conhece a cara de vocês, vai tudo para lá. E aí a gente começa uma rotina de interação bem mais consistente. O presidente do SEBRAE falou de eventos regionais, a gente vai fomentar muito que os SEBRAEs estaduais, acredito que a CNM vai fomentar muito que as federações estaduais, a FNP não tem federações, né, não tem federações estaduais, mas a CNM é uma coligação de federações. Eles garanto que a gente vai conseguir fomentar muitos encontros regionais, estaduais, e por que não comitês, né? A gente viu aí, tem uma experiência muito legal do Rio Grande do Norte, lá, que a gente conheceu semana passada, no Facebook, tem lá um perfil, dá uma redezinha de agente de desenvolvimento da região de Açu, né? Então, fomentar muito esse tipo de coisa, isso é informação, isso é dinamismo, isso é informação, a tendência é sempre essa hoje em dia. Então, a gente já parte dos dados de vocês, a gente conhece vocês, tem nome, endereço, telefone, e-mail, e a gente começar a interagir por newsletter, convites, né, chamar para chats, chamar para eventos presenciais, informar que estão sendo lançadas novas publicações, fazer pesquisas com vocês, colher a opinião de vocês. Tá bom esse portal? Parece que tá bom. Para nós, né, construímos, estamos aqui, mas será que para a ponta, será que para a vida real de vocês está bom? Então, essa é a ferramenta, essa é a âncora dessa rede nacional de agentes de desenvolvimento que foi lançada de manhã, né? Só para a gente amarrar esse assunto aqui. E aí eu vou falar mesmo, de um outro, não um portal, um sistema, é um site na internet, um sistema que nós do SEBRAE, né, a gente se reuniu aí, fizemos grupos de trabalho e inventamos um negócio que é para medir a eficácia da implementação da lei geral. Né? Vocês nasceram, muitos de vocês nasceram, porque a lei, foram nomeados, estão aí trabalhando e tal, porque a lei geral foi lá e disse que fica criada a figura do agente, né, de desenvolvimento para, dentre outras coisas, tirar a lei geral do papel, não é isso? A gente não tem a gente tem esse dispositivo legal lá. Então, a agenda de vocês passa pela implementação da lei geral. Creio eu, quero crer, né? Eu acho que sim, de grande parte de vocês, a maioria, se não todos, municípios médios, pequenos, até os grandes municípios, a lei geral hoje é um norte. Claro que não precisa se esgotar, e vocês vão ver que a gente foi, até certo ponto, obsessivos no foco. Isso é um sistema de monitoramento da implementação da lei geral nos municípios. Vocês viram aqui o prefeito Celso fazendo uma explanação, né? São inúmeras iniciativas excepcionais lá, muitas delas transcendem a lei geral. A gente queria muito que isso acontecesse, né? Que abre o caminho, né? Tem a lei, mas o foco se amplia, e aí vários resultados, a gente está falando de crédito, a gente está falando de capacitação, inúmeras outras coisas que compõem uma política pública, né? O município que o prefeito governa, co-líder, tem uma política pública muito abrangente e efetiva de apoio e fomento aos pequenos negócios. Tem situações que não vai ser uma política pública, vai ser um projeto, vai ser uma ação, né, um programa. Né, talvez isso não esteja... o importante é começar. E aí faço já de princípio essa diferenciação. O que eu vou mostrar aqui é a aferição implementação da lei geral. Tá? Lei complementar 123, alterada pela 127, 128, 133, 139. Tudo, vale lembrar, o EI foi criado pela 128, né? Mas ele está na lei geral. Então a lei geral é o Estatuto Nacional, é a âncora, de novo, aqui falando na grande referência, né? Nós vamos falar disso. E o que tem que ser feito pelo município.
tem muita coisa na lei, que inclusive está em várias. A gente dá para fazer tem um certo folclore aí nas implementações no processo de aprovação das leis nos municípios. Acontecem umas coisas muito engraçadas. São quase 3.700 leis, né? Leis, se não me engano. Tem muita coisa meio maluca aí, que acaba, né, no esforço aí meio... Acaba acontecendo. Tem município que tem 2 leis. Né? O prefeito saiu, não sei o que, não sabia de nada do outro, aprovou. Tem município que no capítulo de uso do poder de compra, na sua lei, diz que o município está autorizado a comprar de pequena empresa. Né? Pode comprar de pequena empresa, só isso. E assim por diante. Tem umas coisas assim, graças a Deus, são exceções. Né? Acontece muito desconhecimento, isso é importante falar para vocês. A gente tem aqui a marcha dos prefeitos, o CNM organiza todo ano, e o Sebrae tem um stand lá, historicamente, um stand grande, que é para falar disso com os gestores que estão lá. E aí, na última, no passado, a gente levou a listagem dos municípios com a sua lei. Aí chegava um prefeito, chegavam alguns prefeitos. Pô, esse negócio de lei geral é legal, né? Quero informação. Como é que eu faço isso lá no meu município? A gente pegava a listinha, o município já tinha lei. Então, acontece isso também. O prefeito não ligou. Então, assim, trabalho é mais árduo ainda do que... Tem muita coisa de informação, gente, de informação que precisa ser trabalhada. Né? Esse sistema... Essa abordagem, o sistema é uma ferramenta, essa abordagem busca dar um foco nisso. A gente, né, dentro desse emaranhado, vou mostrar um slide aqui do iceberg, aprovar uma lei não é nem 1% do trabalho em relação a tirar ela do papel. Tirar ela do papel é, hoje, aquilo que foi falado de manhã, né, o Brasil tem jabuticaba, tem lei que não pega. Aprova a lei e aí não implementou, não tirou do papel, então a gente tem que continuar trabalhando. Isso é uma coisa meio... É difícil de entender, mas é isso que está aí. País enorme, um continente, país de dimensões continentais, 5.562 municípios, 26 estados, Distrito Federal. Vocês viram o Márcio Postman falar, né, a relação federativa delicadíssima, fragilíssima, se é que existe, né, uma relação mesmo. Existem espasmos de relação. Então, todo esse contexto dificulta muito o trabalho de todos nós. Né? Sebrae, vocês, são ingredientes a mais mas também dão um sabor, quando a conquista vem, dão um sabor mais especial. Aí eu costumo dizer que o problema é o tempero da vitória. Aí dentro do Sebrae, para vocês entenderem, para ficar claro, o que o Sebrae enche o nosso saco? O Sebrae está aqui, o Sebrae organiza negócio, faz evento, patrocina, publicação. O Sebrae trouxe para ele, hoje está dentro das suas diretrizes, dentro da sua vertente. O Sebrae tem uma agência de desenvolvimento. Vejam o Sebrae como uma agência de desenvolvimento. Também, o Sebrae tem o seu braço, a sua pernona de escola, de universidade, do empreendedorismo, da gestão de negócios, e é uma agência de desenvolvimento no sentido das políticas públicas. Tá? O Sebrae hoje fincou, então dentro das suas diretrizes e prioridades, a gente tem aqui, intensificar esforços visando o aprimoramento, regulamentação e efetiva implementação da lei geral. Isso é diretriz do sistema inteiro. Tá? Isso transforma o quê? O ambiente de negócios. Como é que eu vou fazer um esforço absurdo para treinar empresas, para incentivar empreendedores, né, se ele está envolvido num ambiente de negócios horroroso, em que um alvará demora 90 dias, em que se paga 2, 3 mil reais de taxa, em que você não consegue abrir um negócio, por mais simplório que seja, em domicílio. Né? Quando eu falo de uso do poder de compra, eu estou falando de acesso a mercados. Acesso a mercados, não é licitação. Estou falando de uma coisa econômica, não de uma coisa do direito administrativo. Estou abrindo mercados, né? É o uso do poder de compra. Eu até sou contra, quando falam compras governamentais, é restringir o alcance dessa iniciativa. É uso do poder de compra. Eu vou comprar olhando outras coisas que não são preço. Porque qualidade também já foi para o Beleléu. Tem muito tempo que não se licita com qualidade, né, assim, na grande maioria das licitações. Então nós temos hoje esse braço de agência de desenvolvimento, esse braço de políticas públicas, a implementação da lei como uma meta, como foco, como cobrança que acontece de várias unidades, principalmente de 2. Nós temos hoje 2 unidades, até ano passado, até ano retrasado, né, era uma, e a gente ainda tem uma dificuldade enorme dentro do Sebrae para poder fazer que as áreas peguem isso e tomem como sua incumbência. Hoje isso está muito restrito a políticas públicas, unidades de políticas públicas e, mais recentemente, a unidade de desenvolvimento territorial. Por que desenvolvimento territorial? Eu sou da unidade de desenvolvimento territorial.
Porque a implementação da lei é uma mega ferramenta de desenvolvimento local, de desenvolvimento territorial. Né? Então, o SEBRAE está se abrindo cada vez mais, está ampliando cada vez mais seus investimentos, metas. Nós temos metas que influenciam na remuneração dos colaboradores. Esse ano, até ano passado, era a aprovação da lei geral. Era aquele tiroteio, prova, chegamos em 3.700, né? Show de bola. São 3.700 canais abertos com municípios, mais alguns outros que não redundaram na aprovação da lei, mas há conversas, há interações, coisa impensável 5 anos atrás no SEBRAE. Hoje o SEBRAE ele não é o responsável é o prefeito, são os secretários, são vocês. Mas o SEBRAE é uma mola, o SEBRAE é indutor disso e está aí para apoiar isso. São 3.700 canais abertos aí para o SEBRAE conversar com gestores públicos, com vocês, com o prefeito, com o secretário, etc. Isso impacta lá nas nossas metas de equipe da instituição. Esse ano virou a chave, nós vamos medir a implementação. Chega de aprovar a lei. 3.700 leis, quase 90% da população empresarial já abrangida, vira a chave, vamos medir a implementação da lei. Aí é que vem esse sistema. Aí a encomenda é como é que a gente faz isso? De modo objetivo, seguro, que não... Volto a dizer, lembrem, quando vocês pensarem assim, porra, isso aí está furado e tal, nós estamos encarando 5.560 e sei lá quantos municípios. Né? É um mar de... E aí, o que fazer, como fazer e como medir. Então a gente trabalhou esse circuito aí para chegar aonde a gente chegou hoje. Um detalhe, tá? Esse sistema, gente, ele foi feito, tá, a princípio, para o SEBRAE. Vocês não vão preenchê-lo, a gente vai navegar um pouco aqui. E eu vou estourar esses 15 minutos aí, fácil. Mas nós vamos dar uma navegadinha aqui. Ele, a princípio, é para os técnicos do SEBRAE, inclusive por essa incumbência que a gente tem, por essa questão interna hoje que está fincada. Mas vocês vão usá-lo, vocês vão ser a grande fonte, uma das grandes fontes para o preenchimento, isso é fato. E vocês vão poder consultá-lo a qualquer momento. Tá? Isso aí vai ter lá relatório, município por município do Brasil. Hoje a gente ainda está na fase de construção de alguns relatórios e gráficos. Né? O SEBRAE Paraná é o gestor da iniciativa, é bom frisar, uma conduta nossa que eu acho que é interessante lá no SEBRAE Nacional, na UDT. Um Estado demonstrou enorme competência no assunto, tinha um sistema muito mais avançado que esse aqui. A gente conversou, convergiu para uma iniciativa, e hoje quem gere essa iniciativa é o SEBRAE Paraná, não é o SEBRAE Nacional. Está lá no SEBRAE Paraná, a responsabilidade é lá. Aí, que é a maior, né, a maior delegação aqui, isso aí. Tá vendo? Mais um motivo, vocês são 120 quase, né, que vieram, né? O SEBRAE Paraná dá show de... Mas não é só o SEBRAE Paraná, não. Tem muito estado que faz barba, cabelo e bigode e tal, está mais avançado no agente, outro está mais avançado em desburocratização, outro está mais avançado em compras governamentais, enfim, outro está mais avançado no conjunto todo. Mas a gente viu no SEBRAE Paraná esse parceiro, eles aceitaram assim de primeiro momento e hoje está lá. Então não é um negócio no SEBRAE Nacional. Vocês não vão ligar para o André e falar, pô, que negócio está errado. A gente conversa, não é sozinho, e aí o gestor da iniciativa, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de gestão mesmo, está lá. É o SEBRAE Paraná. Então, o que fazer, como fazer e como medir. Trabalhando os critérios, indicadores, uma estratégia, né, nacional com o rebatimento estadual e a ferramenta com rotina de gestão. Tem acompanhamento, tem evolução. Assim que a ferramenta foi para a rua, nada como a vida real. Né? Já tem estado falando, olha, podia melhorar aqui, ali. A gente discorda de algumas coisas, concorda com outras. E aí o processo de evolução é constante. Não está fechado. Eu brinco que a versão 1.0, daqui a pouco vai nascer a versão 2.0 com os gráficos aí que estão em construção. E se tudo correr bem, nasce a versão 3.0, 4.0, a evolução é constante. E aí a gente buscou participação, simplicidade e alinhamento. Né? Isso ficou bem para dentro do SEBRAE. Nós trabalhamos com vários estados para discutir tematicamente. Nós vamos chegar nos 4 eixos que a gente avalia e aborda em termos de implementação. Chamamos os estados mais adiantados num, mais adiantados no outro, fizemos um comitê, quebramos o pau em alguns casos. Né? Quem participou de compras viu que o pau comeu lá, foi
Mas, enfim, saímos do outro lado. Né? É bom ter divergência, quando o negócio é manso, assim, não é muito legal. É bom ter divergência, que a gente exercita aí o conteúdo que a gente tem. Buscamos, se for pecar, é pela simplicidade. Então, podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter um monte de coisa. Podia ter um monte de coisa, podia ter outros itens da lei, vocês vão ver aqui onde a gente focou. Mas é simplicidade. A gente parte de uma premissa, agora com muita franqueza, e vai incomodar muita gente, que a implementação da lei geral está engatinhando. A implementação está engatinhando. Tem 3.700 leis, lindo e maravilhoso, mas eu não ponho a mão no fogo aqui por muitas, na verdade por pouquíssimas. Assim, tem as agendas, nenhum de vocês, eu acho que é exclusivo para a implementação da lei geral. Se for, vou ficar muito satisfeito, mas não digo nenhum, estou vendo poucos, mas se consomem lá. Então a gente procurou dar um foco, simplicidade, objetividade, né? E alinhamento constante. É aquilo que eu falei antes. Não tem sistema fechado, não tem posição do Sebrae Nacional, é sempre aberto, pode bater, pode discutir, pode propor, mas a gente vai, né, passa por uma peneira que não é de uma, duas cabeças, é de muitas cabeças para a gente evoluir. Aí é isso que eu acabei de falar, né? Isso é um iceberg, a pontinha lá em cima, a gente brinca que é aprovar a lei geral. Né? Aprovou, trabalho louco, demorou 4 anos, idas e vindas, aprova no Congresso, aí depois, assim que a lei geral foi aprovada, já é aquele negócio, foi para a rua, pá! Estava cheio de pepino para resolver no simples, categoria que ficou errada, alíquota que ficou errada, a sociedade de propósito específico. Aí, 6 meses depois, aprovaram a 127, né, fruto de todas essas reclamações e problemas que existiram e foram concretos. Né, aprovou, e depois aí o Sebrae tem hoje, eu posso dizer que o Sebrae é um birô, tem gente lá pensando quase 24 horas por dia na lei geral. E não é pouca gente, não. Considerando o Sebrae Nacional, os Sebrae estaduais, pensando, conversando, articulando, medindo, pesquisando, aferindo, fazendo as intervenções necessárias, fazendo evento, apoiando, patrocinando, caravana, missão. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma iniciativa dessa. Então tem um monte de gente hoje pensando em como desdobrar a lei geral. Na esfera federal, andou muita coisa, andou coisa demais. O Simples, Super Simples, é um exemplo fantástico. Depois vem o Way, aí vem o uso do poder de compra. Né? Governo federal, bomba em alguns itens, porque subcontratação e cota, que são os itens, as iniciativas transformadoras da lei, ninguém. Fiquei sabendo hoje que o Sebrae Pernambuco fez lá uma subcontratação, né, de instalação de fio dentro de uma obra. Gente, não é o tamanho, o que importa é começar. Né? Tem que começar. E aí eu vou dar uma notícia, se tudo correu bem hoje, aprovaram aqui na Direx, ou estão discutindo, ou vão aprovar, se tudo indica, que o Sebrae também vai medir o seu uso do poder de compra. Né? O Sebrae vai ter a mesma tela que os municípios vão preencher, o Sebrae vai preencher também. E aí nós vamos ver se o Sebrae está comprando de pequena empresa, porque casa de ferreiro e espeto de pau é brincadeira. Mas então tá lá, estão discutindo lá, a gente acha que vai dar tudo certo. Só que é aquilo que eu falei, aprovar é um trabalhão louco. Tirar do papel é um trabalhão de outro planeta. Não tem cabimento, você sabe melhor do que ninguém do que eu estou falando. Né? E vale lembrar que a grande pedra no sapato da implementação da lei, que é a tributação, não está na agenda de vocês, gente. Não está na nossa agenda, nos municípios. Porque já vale o super simples. Os municípios, felizmente, não fizeram aquela cachorrada que os estados fazem, quando pega o ICMS e transforma naquela zona de substituição tributária e antecipação na fronteira. Aquilo ali é uma pouca vergonha de todo tamanho, mas é com os estados. Os municípios até tentaram fazer uma sacanagem aí que ficou meio epidêmica, que foi antecipar o ISS também em 5%, mas isso foi resolvido na Lei Complementar 128. Impediu-se. A lei foi lá e falou, não pode. Com o ICMS, várias tentativas aconteceram, em todas elas os estados barraram no Senado, enfim, mas esse assunto para outra. Então não tem que discutir tributação. Todo prefeito gela quando vai falar de tributação, né? Vocês viram o prefeito Celso aqui, bomba, e quadruplicou a arrecadação per capita do município. Eu até queria uns conselhos para ver se eu consigo fazer isso com o meu salário lá. Pelo menos dobrar, se a gente... Não, pois é. Vamos ver se eu dobro meu salário aí com as dicas do prefeito aqui. Reduz a alíquota em aplicação, tem inúmeras situações, gente. Qualquer manualzinho de botequim mostra, reduz a alíquota, aumenta a base de cálculo, aumenta a base de contribuição. Entenderam?
aumenta, o pessoal destrava. Isso acontece com setores, isso acontece com produtos, isso acontece com o Simples. Aconteceu com o Simples Federal, aconteceu com o Super Simples. Ninguém perdeu a arrecadação. Vocês podem ir lá conversar com o secretário de Fazenda? Perdeu? Houve recuo de arrecadação aqui depois do Simples? Não houve. Eu desafio um cidadão, um secretário de Fazenda, a trazer aqui uma planilha mostrando que houve recuo. Não houve. Pelo contrário, houve estouro de arrecadação. Então vocês não têm isso na agenda. Isso é importante frisar. Então o principal problema já não existe. Tem muita gente que ainda confunde. Então nós estamos nesse cenário aí de implementação da lei, que é o trabalho mais difícil, não devia ser. Num país normal, aprova a lei e cumpre a lei, né? Fiscaliza, cumpre a lei, então aquele fluxo cidadão, aquele fluxo, no Brasil isso não acontece. Não é condição exclusiva dos municípios. Isso acontece com a União, acontece com os estados. Estava falando do uso do poder de compra federal. Passou de 2 bilhões para 15. Só que não tem uma licitação que tenha feito lote parcial. Não tem uma licitação que tenha feito subcontratação. Nenhuma. E aí, se tivesse feito, a gente ia passar de 2 para 50. Não é 2 para 15, não. Aí passou de 2 para 15. É maravilhoso, óbvio que é. Mas veja bem, né? Não tem escolha. Está na lei e tem um decreto. O pior de tudo é que tem um decreto. Então tem a lei complementar nacional, a lei municipal, no caso do federal tem um decreto, e aí a gente chega nisso. São os 4 itens que nós vamos nos propor a medir. Nada, volto a frisar, nada impede que vocês tenham a agenda que vocês quiserem, que a inspiração a maior inspiração possível que a gente espera de vocês. O Sebrae está de portas abertas para ajudar numa série de outras coisas. Mas em se falando do projeto implementação da lei geral nos municípios, o foco vai recair sobre o empreendedor individual, sobre a desburocratização, que a gente sabe que o grosso das obrigações está no município, alvará, inscrição municipal e tal. Uso do poder de compra e agente de desenvolvimento, vocês, né? Nomeação de agentes, treinamento de agentes, plano de trabalho de agentes, é muito caro hoje para o Sebrae. E aí a gente definiu 58 variáveis. A princípio, não é muito. Tem gente que fala que é muito, tem gente que fala que é pouco. A gente chegou nessa situação, né? Quando a gente fechou isso e botou para rodar, a gente fez 4 pilotos. E nas próprias discussões internas para chegar nisso, a gente falou, nossa, e aí? Mas e tudo que eu faço? Aí, gente, tudo que você faz chegou aonde? Chegou nisso? Implementou? Não. Mas então, pelo amor de Deus, você está fazendo tanto assim e não chegou nem nisso. Aí o pessoal fala, mas é pouco. Mas eu não faço nem isso. Tem gente que fala, eu só foquei aqui, só foquei ali, mas aí também, né, haja coração. Então chegou-se num meio termo que é bem precavido, é bem conservador. Uso do poder de compras, agente de desenvolvimento e desburocratização para o município. São 58 itens que vão ser marcados no sistema que a gente vai ver. Tem uma nota, tem peso isso, tá, gente? Então é o seguinte, o que é mais importante desses 4 temas? A gente chegou à conclusão que é o uso do poder de compra, sem a menor sombra de dúvidas. É o grande salto. É uma situação. Desburocratizar, veja bem, é no mínimo trazer a situação para uma normalidade. Né? Ninguém quer passar meses esperando um alvará, pagar R$1.000 numa taxa de vistoria, ter que tirar 2, 3, 4 alvarás. Né? Ninguém quer isso. Então nós vamos trazer para a normalidade. Então nós estamos voltando para o normal. Agora, o uso do poder de compra, a gente está falando de dezenas, centenas de bilhões de reais aí circulando. Vocês viram aqui, não sei se foi o professor Ladislau ou o Márcio Postman, falando da descentralização do desenvolvimento, né, dos investimentos, do emprego, da renda, né, dos programas assistenciais, de tudo. Norte e Nordeste cresce mais do que o Sul e o Sudeste, o interior cresce mais que as capitais. A ferramenta é essa, para vocês participarem disso, principalmente município médio e pequeno, 90% de vocês estão aqui. Né, foi falado, acho que foi o João Coser, prefeito Coser, né? Acho que aqui ninguém mais espera que chegue lá montadora, cervejaria, siderúrgica, descubra uma mina, e construa um porto. Acho que ninguém, isso aí é para meia dúzia aí de 50, 60, 100 municípios no Brasil, né? Vamos trabalhar com o que tem. Tem alguém aqui que está no município que tem uma mina enorme, uma exploração mineral gigantesca? Tem alguém que tem uma montadora aqui no município? Cervejaria?
Né? Não tem. Agora, tem alguém aqui no município que tem padaria? Tem. Mercearia, mecânico, borracheiro, escritório de contabilidade, que mais? Locadora de DVD, boteco, que mais? E por aí vai. Né? Por aí vai. O que é preciso? Manter a grana no município para o povo comprar lá, para o emprego. Aí o povo comprando lá, o emprego é gerado lá, aí abre mais boteco, abre mais padaria, mais mercearia, e é o ciclo virtuoso. É básico, é simples. Isso não foi a gente que inventou, não foi a lei geral que inventou. Ninguém de vocês se pensou nisso, se já é claro que pensou, inventou. Isso é coisa secular, isso existe desde sempre. Né? É a fixação da renda. Eu vou manter o recurso ali para a localidade. Isso é base do desenvolvimento territorial. Então, acabou isso, né? O uso do poder de compra é o mais valorado, é o mais valorizado. Depois vem desburocratização, depois vem o empreendedor individual, que basicamente repete a desburocratização. Só que como é que a gente chegou? Olha que constatação que foi. As obrigações para com o EI, elas são muito parecidas das obrigações para com as demais micro e pequenas empresas. Só que muito prefeito, e não digo que é sem razão, não, optou por começar a trabalhar o EI, questão do alvará, questão das vistorias, poder trabalhar em casa, flexibilizar um pouco as normas de zoneamento. Começa com o EI. Até porque o EI já está lá, né? Tem 10 milhões de cidadãos aí informais, né? Tinha em 2003, hoje esse dado está bichado, já estão lá. O pessoal brigou muito com a lei geral no início, falando que ia gerar o caos urbano, que ia brotar muita empresa, assim. Já tem 10 milhões desses cidadãos aí trabalhando em casa, na praça, na igreja, na rua, no sinal, já estão lá. Não vai gerar caos urbano. Vocês vão organizar essas pessoas, né? E aí chegar junto, oferecer, né, instrumentos para eles melhorarem a gestão, melhorarem o empreendimento deles, formalizar, conhecer políticas públicas e tal. Então, o EI é muito parecido com desburocratização, mas quem quiser começar com o EI, começa. É menos traumático falar de alvará para EI, falar de alvará para uma empresa que fatura 3.600.000 reais. Né? E, por último, mas não menos importante, o agente de desenvolvimento. Por que ele pesa menos, né, nessa composição? É a simplicidade. É mais fácil. Vocês vão de convir. O que é mais fácil? Eu fazer uma licitação assim, assado, ter um decreto, tarará, ou eu arrumar uma pessoa com um perfil tal, né, nomear por decreto e botar ela para trabalhar. Né? É menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, é menos difícil nomear agentes de desenvolvimento. Então a gente não podia dar um peso muito alto, porque senão, num piscar de olhos, todo mundo implementou a lei geral. E aí a nota de corte é o seguinte, são esses 4 eixos, nessa composição que vocês não me peçam para explicar, que é uma coisa de economista com estatístico lá, a gente chega fez 5.7, vai respondendo os itens que eu vou mostrar para vocês, 5.7 implementou a lei, selinho de implementação da lei. Só que a gente tem evidências para comprovar isso, né? Não é simplesmente escrever, senão vira bagunça. Então, evidência é o seguinte, a gente dividiu cada item em regulamentação. O que aconteceu até agora, basicamente regulamentação. Tem um valor enorme, tem. Ganha ponto por ter aprovado a sua lei geral, ganha ponto por ter um decreto de uso do poder de compra, ganha ponto. A gente passa para a operacionalização, que é o seguinte, está na lei, comecei a fazer funcionar. A gente passa por esforços. O que eu fiz que não está na lei para ajudar isso? Eu treinei gestor, eu treinei empresa, eu divulguei, eu fiz banco de fornecedores, fiz plano de trabalho para agente de desenvolvimento, esforços. E aí vem o item que transforma hoje o cliente do Sebrae. Quando o Sebrae fala de implementação da lei geral, o cliente final não é mais o gestor público. Ele é um cliente intermediário importantíssimo. Mas o cliente final é empresa, empreendedor, empresa. Então, o último item, sem o qual não vai haver implementação nenhuma, é resultado. Então, a gente tem lá alguns resultados. Pode ser o melhor município do Brasil em operacionalização, em regulamentação, em esforços, e não tem resultado nenhum. Nenhum. Para o cliente final, valeu alguma coisa esse esforço todo? Valeu nada. E cá entre nós estamos brincando mais, né? Assim, são 5 anos de batalha, esse negócio de aprova a lei, capacita, treina, volta, evento, encontra, leva para cá, leva para lá, premia, não é? Não tem mais, é impossível
já fala que, assim, uma pessoa do dia a dia, já fala que não conhece a lei geral, que não sabe do que se trata, que a pequena empresa tem direito a algumas coisas. Pode, às vezes, não saber que no seu município tem a lei, né? Mas, enfim, mas que o tema existe, sabe. Então, 5.7 e tem que ter resultado. Não vai dar para ficar vendo, marquei, isso aqui vale zero, não sei o quê. Não é isso, o sistema não foi feito para isso. O sistema foi feito para marcar e ele vai te informando. Implementou item por item, né, e o cômputo geral. Aí nós temos a meta, essa meta aqui são 548, hein? Pedrão? 548? Que é Robson. Nós temos uma meta de sistema que é apoiar 548 municípios nesse ano, apoiar a implementação em 548. Ano de eleição, nós nos lascamos com essa meta. Até hoje tem 49. Né? No sistema tem 31, porque aí vai um puxão de orelha para os colegas. A gente fez uma aferição informal, né, porque o sistema ainda não estava sendo utilizado, para o nosso diretor fazer uma apresentação, chegamos em 49. Aí, na hora que lança o sistema e tal, o povo não lança. Fala, pô, então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, porque existiam umas planilhas, a gente pilotou com planilhas de Excel e tal. Então, são 548, no final de 3 anos, 4 anos, 2.000 municípios. É um trabalho de longo prazo, 4 anos. Enfim, vamos lá. Então, o que a gente vai oferecer também? A gente não vai ficar só enchendo o saco, né? Só cobrando e tal. O Sebrae hoje, com os parceiros que vocês viram aqui, CNM, FNP, né? Continua na trilha do treinamento, consultoria especializada e individualizada. Vocês, se o Sebrae do seu estado, aí nego vai ficar bravo comigo aqui agora, não disponibiliza para vocês uma consultoria individualizada lá, vocês falam que eles estão comendo mosca, porque o Sebrae Nacional hoje tem recurso, aloca, projeto. Às vezes o Sebrae Estadual ainda não tem o recurso, beleza, mas está parado lá no Sebrae Nacional, recurso para fazer isso. Botar um consultor por X horas, ele vai pegar na mão de um cidadão, vai pegar na mão do outro, fala, vem cá meu filho, você vai fazer isso, vem cá meu filho, você vai fazer aquilo. É o básico mesmo, né? E a articulação de parcerias, isso é o que nós estamos fazendo aqui, é muito disso. Parceria leva a quê? Evento, né, encontros, a gente vai trabalhar encontro desde local, estadual, regional, nacional. Troca de informação, articulação, rede, é isso aqui que nós estamos fazendo. O que a gente quer no final das contas? Maior participação das pequenas empresas nas compras governamentais, redução do tempo médio de abertura de empresas, inserção do EI nas bases dos municípios e plano de trabalho que potencialize a aplicabilidade da lei por meio do trabalho dos AD, vocês. Aí é o seguinte, hoje tem um site muito estranho que está hospedado porque a gente está esperando o leigeral.com, vocês viram na apresentação da CNM, do Eduardo, tem lá um banner, Observatório da Lei Geral. Está quase nascendo, já fez uns 2 aniversários esse negócio, mas agora ele vai. Uma gestação de 24 meses. Vai nascer leigeral.com.br, aí vai lá para dentro. Isso aqui vai lá para dentro. Por isso que a gente não está preocupado agora, como e também a utilização interna, mas quem quiser anotar, app.pr.sebrae.com.br/Lei Geral Nacional. Entra aí, amigão, entra aí naquele... Só para a gente ver a cara, eu acabo aqui o falatório. Perdão, o certificado que eu falei, que eu me referi agora há pouco, é do curso de agentes, que vários de vocês fizeram. Não é o certificado desse evento. O certificado desse evento só no final, tá? Então, lá no estande da CNM. Esse é o site, né? Aí você tem conteúdos básicos, que é a lei, itens da lei, a gente não precisa falar disso aqui. Clica ali no ver questionário. Selecione ali estado, qualquer um, e município, qualquer um. Não vou fazer propaganda aqui não. Eu vou deixar o cara fazer, porque... Inclusive, uma das coisas que a gente leva na cabeça lá é um pessoal de um estado falando, pô, mas aquele outro estado lançou e não tem, será que tem? Não tem? Ó, preocupa com o seu aí, por enquanto. A gente vai fazer... Para fechar aqui, eu vou falar do esforço que a gente vai fazer de auditoria desse negócio. Aí aqui é o seguinte, deixa eu pegar. Olha só.
Uso do poder de compra, desburocratização, empreendedor individual, agente de desenvolvimento, indicador global. Né? Aí tem as perguntas, clica aqui, vou cair aqui nesse, clica aqui em regulamentação. O uso do poder de compra está zero em Bujari. Bujari está aí, por acaso, no Acre? Não, né? Não tem ninguém, no Acre não tem ainda. Aí tem uma pergunta. Sua legislação prevê licitações exclusivas para a participação de pequenas empresas nas contratações cujo valor seja de até R$80 mil? É o tal dos R$80 mil. Pergunta não respondida. Não aparece aqui a possibilidade de resposta, porque tem que logar. O pessoal do Sebrae loga. Aí tem sim, não. É sempre assim. Tem, não tem. Não tem frescura, não tem invenção de moda. Tem, não tem. Aí, beleza, responde. Só que não é só responder, marcar lá, que a gente sabe que aí vai virar o samba do crioulo doido e tem que subir a evidência. Evidência é o seguinte: o que é que me comprova que eu regulamentei isso? A lei, ou o decreto. Então tem que fazer o upload do decreto. Tem que estar lá. E assim por diante. Desce mais um pouco. Sua legislação prevê a exigência de subcontratação até o limite de 30%? Sim, não. Sim. Cadê a lei? Nós estamos falando de regulamentação. Na operacionalização tem a mesma pergunta. Só que não é a sua legislação prevê. Você está fazendo isso? Sim. Como é que eu provo que eu estou fazendo uma licitação que tem subcontratação? Edital. Cadê o edital? Edital. Então, sobe o edital. Aí eu vou lá para o resultado. Desce tudo. Resultados. Clica aqui, ó. Qual a participação das MPE nas compras totais do município? Aí vai ter percentuais. Nenhum, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, até 70. Se não responder, se não tiver resultado, não ganha ponto nenhum. Agora, se responder, aí vai haver a pergunta, né? Cadê a evidência? Tem que ter, no mínimo, uma planilha do município, né? Porque é o seguinte, se nego vai fraudar a planilha, vou botar qualquer coisa aqui, 70 aqui, 50. Isso é sacanagem, né, gente? A gente não está falando com moleque aqui, já estamos fazendo um trabalho sério, e a gente espera, né? Eu sei, não espero que ninguém vai fazer isso, me entendam, pelo amor de Deus. Mas, assim, a tentação às vezes é grande. Chegou o fim do ano, o pessoal do Sebrae ia apertar, tem meta, passa ranking disso aí, nego sofre lá no Sebrae. E aí, vamos fazer um trem aqui, uma planilhinha aqui, vamos postar aqui. Nós vamos fazer uma auditoria. Nós, funcionários da UDT, cada um tem metas individuais lá. Meta, para quem é do Sebrae, sabe que eu estou falando, que varia, impacta lá na remuneração de todo mundo. 8 visitas em municípios que disseram que implementaram a lei geral. Eu, pessoalmente, tenho 4. Então, nós vamos chegar em 68 municípios, pelo menos, fazendo a averiguação. Claro que é uma averiguação amistosa, ninguém vai chegar lá para chutar canela, para poder dar uma de bonitão, de gostosão, que está aqui, de forma alguma. É colaborativo. Agora, e a gente vai fazer um pente fino prévio. Tem gente hoje que está preenchendo e está falando que sim, e não colocou evidência. E aí o que acontece? Já estão falando no meu ouvido, e com toda razão, que não tem. Sabe por quê? Porque o que acontece? Aparece estado lá com X e o estado com 0. Tem estado com 0, o estado está lá se ralando e está lá com 0, mas está ralando. E o estado com X falou um monte de sim lá e tal, e não tem evidência. Então tem que ter evidência, até para inspirar os outros estados. A gente quer ver, os outros querem ver como é que é a lei, como é que é a planilha, como é que é o plano de trabalho do agente, né? Como é que é o edital, no caso de compras. Então é isso. A gente vai fazer um pente fino e com uma pessoa, vai ter uma pessoa para ficar por conta do portal e vai ficar lá olhando tudo, vai fazer os relatórios. Município de São José do não sei das quantas, está com a lei implementada aqui, mas não tem evidência nenhuma. Vai ligar lá para o colega do Sebrae que logou e lançou, falar, Zé, e aí? Por que não tem evidência nenhuma? Estou arrumando, enfim. E aí a gente vai, tá? Já passei do meu tempo, eu fico à disposição para as perguntas aqui. Volto a dizer, esse sistema, a princípio, é interno, tá? A consulta é ampla, geral e restrita, o preenchimento é Sebrae. Mas a gente conta com vocês para apoiar, e se o município de vocês está lá, não tem resultado nenhum no sistema, mas tem na prática, bate lá no Sebrae, fala lá, ô colega, eu quero meu ponto aqui, eu quero tirar o meu relatório. A ideia é que cada técnico do Sebrae possa
ao desenvolver projetos de agronegócio, apicultura, varejo, turismo, inovação nos municípios do interior, consiga tirar um relatório e ver, fala, pô, prefeito, seguinte, nós estamos aqui, você demandou, quer consultoria, quer curso, quer feira, quer não sei o quê, e não tem lei geral aqui? Aprovou a lei e não tem resultado nenhum? Como é que a gente pode turbinar isso? A ideia é a gente impregnar o SEBRAE desse intuito, né? Muito difícil a gente conseguir isso, mas essa é uma das ideias, tá? Obrigado, boa tarde aí, eu respondo, a gente fica aqui para as perguntas.